Então, novamente, Shabbat Shalom a todos. Nós começamos semana passada o nosso estudo da profecia de Daniel 9, não é? Sobre as 70 semanas. E vamos, então, hoje continuar essa segunda parte, então, deste estudo. Okay? Creio que vocês já estão vendo aí, né, Roger? Ali a imagem ali. Okay? Então, nós continuamos agora com... Só aumenta ela, professor. Isso aí. Agora sim. Okay? Então, estão aí a profecia das 70 semanas, a segunda parte aqui deste estudo. Okay? Então, relembrando somente o que nós tratamos ontem, nós vimos, então, que este texto que nós estamos estudando relata um evento que ocorreu no primeiro ano de Dario Medo, ali, ok, só, ali ficou... Tinha um 8 a mais aí, não é? Então, que ocorreu durante os anos ali de 539 a 538 antes da Era Comum. Segundo o texto, Daniel, naquele momento, ele tinha entendido, e ocorre o verbo bin, hebraico bin, isso é muito importante nós lembrarmos ali, porque isso faz parte da estrutura do texto, para entendermos o conteúdo e o foco do texto, né? Então ele entendeu pela palavra. Outro termo importante, temos em mente aqui o termo davar, em hebraico, pela palavra de Adonai, então, do Eterno a Jeremias, que a duração do exílio babilônico e a situação de assolação, de destruição pela qual estava Jerusalém na época, seriam de 70 anos. E aí faz referência, nós vimos, a profecia de Jeremias no capítulo 25, versos 1 a 14, e também no capítulo 29 do livro de Jeremias, versos 1 a 14, que tratam desta profecia de 70 anos de destruição e de Jerusalém e do exílio do povo, okay? Em Babilônia. Então, seguindo a exortação divina da necessidade de oração para o fim e restauração do exílio, que aparece lá no finalzinho da profecia de Jeremias, no capítulo 29, Daniel, então, ele ora. Nós vemos ele orando de maneira fervorosa, de maneira intensa, ali nos versos 3 a 19 do capítulo 9. E nós vimos esta oração, né, que é uma oração de confissão de pecados e da rebelião do povo, de seus líderes contra Deus, a sua lei, e o motivo pelo qual eles estavam sofrendo aquela terrível situação. Okay? Daniel, portanto, confessa o pecado do seu povo e buscando a Deus. Então, ele reconhece a justiça e fidelidade de Deus, que sempre agiu com o seu povo ao longo da oração, ele reconhece isso. Deus sempre agiu segundo as promessas e os compromissos da aliança dele com Israel. E ele reconhece, então, a falta de mérito e da justiça por parte do povo, e Daniel roga pelas misericórdias divinas com base nos atributos divinos, e não nos méritos seus, nem da nação, nem de ninguém de Israel, mas ora, então, baseado na misericórdia de Deus, na sua bondade, no seu amor. Não é? E ele, então, roga no final que Deus pudesse cumprir a sua promessa de restauração, segundo o que estava na profecia de Jeremias, e que não as retardasse, essas promessas, como lhe tinha sido, parecia ser o caso, ele estava compreendendo que Deus estava lhe revelando nas visões que ele teve nos 2 últimos capítulos, capítulo Daniel 7 e 8. Não é? E ele orou, então, ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te demores por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Foi aí que nós chegamos ao final do nosso estudo na semana passada. Aqui só recapitulando esse tema, se você por acaso não acompanhou esse estudo na semana passada, ele está registrado ali na internet, você pode acompanhar o estudo, foi bem mais detalhado aqui, de diferentes aspectos desta profecia, ali do início do capítulo 9.
E essa oração de Daniel, que é muito importante. Esta oração, portanto, nós vimos que não é só pelo término do exílio babilônico e o retorno do povo para a sua terra, para a Judéia, mas ele também, aparentemente, tem em mente todas as promessas de restauração que se encontram em Jeremias 30 a 33, o texto de Jeremias 30 a 33, quando Deus fala o que Deus faria na restauração do povo após o exílio de Babilônia. E são promessas maravilhosas, nós vimos aqui essas promessas de maneira bem rápida, mas Daniel está em mente isto, com as promessas que Deus tem com respeito ao seu povo, com respeito ao país, à cidade de Jerusalém, com respeito às promessas de renovação da aliança e da vinda do Messias, e o que Deus faria neste período de restauração. E Daniel, então, ao orar, quando ele diz, Senhor, age agora, cumpra as tuas promessas, ele teria todas essas promessas em mente, para que Deus as cumprisse ali. E nós vimos ali que na mente de Daniel, aparentemente, nós vemos, havia um conflito entre essas promessas de restauração, encontradas na Davar de Adonai, do Eterno, a Jeremias, e o longo período de perseguição e sofrimento do povo de Deus, que ele viu, não é, revelado, que foi predito nas visões que ele teve nos capítulos 7 e 8, especialmente na mente dele estava o período da longa profecia das 2.300 tardes e manhãs, que no texto hebraico é chamado de Mar-E, a visão que aparece em Daniel 8, quando o povo seria perseguido, o santuário estaria destruído, a verdade lançada por terra, o contínuo serviço do santuário e o povo de Deus sendo pisados e massacrados pelo poder que nós vimos ali e estudamos, chamado de chifre pequeno, nas suas ações. Então, este seria o conflito de Daniel. E em resposta a esta inquietação de Daniel, então nós vemos a profecia das 70 semanas, que é narrada, relatada no texto de Daniel 9, nos versos 20 a 27. E nós vemos ali, então, agora voltamos a esse objeto do nosso estudo hoje, e vamos agora entrar, então neste estudo. Relembramos aí o seu início, né? É o contexto que ela ocorre, e aí diz que, continuando no texto, que Daniel ainda estava falando, ainda estava orando, confessando, diz ali, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica diante do Senhor, meu Deus, pelo monte do santuário do meu Deus. Daniel estava ali orando. E ele diz, e assim eu estava orando, não é? Assim orava, quando então Gabriel, e aí ele toma este nome, aparece no texto, né? Diz lá, Ve'od ani medaber batefilá, eu ainda estava falando na oração, não é? Veraish Gabriel, e o homem Gabriel, que eu tinha visto, hein? Na minha visão anterior, ou seja, referência ao capítulo 8, onde é a primeira vez que é introduzido o anjo Gabriel, que quando ele veio para explicar a visão a Daniel. Hein? Então, ele faz a referência, este ser que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente, me tocou, e tocou em mim, e era a hora do sacrifício da tarde. Ele diz lá, né? Então ele veio num voo rápido, diz o texto lá, Moaf Biaf, e Nogueia Elai. Então ele veio num voo, voando, e me tocou, que et Minhat Arev, que é a hora do sacrifício, do Minha, a hora que no templo em Jerusalém se oferecia o sacrifício da tarde. Então, neste momento, lembra que, segundo o costume judaico, você faz o período de orações e de adoração, segue os momentos do culto que se fazia no templo, dos sacrifícios quando eram oferecidos. Então, Daniel estava orando no momento em que se ofereceria o sacrifício da tarde, o sacrifício de oferta de manjares. É o minha, hein? Da parte da tarde. E nesse momento, então, ele estava orando, veio o anjo Gabriel e o tocou. E ele, então, vai dizer, né?
o texto segue nos informando aqui que ele queria instruir-me. Aí vem a expressão, começa o verso 22 do texto de Daniel, diz, vaiven, vaiaven, né? Vaiaven, então, ele queria me instruir, e usa o verbo bin. E diz, segue o texto dizendo, vai da Berrimi, ele falou comigo e disse, Vaiomer, Daniel, agora vim para dar a você inteligência e discernimento. E a palavra que é traduzido aqui por discernimento também está ligado com esse verbo entender, no hebraico, que é o substantivo viná. Eu vim para te dar entendimento. Então, lembra, aqui importante vermos aqui a ênfase no texto de Daniel ao problema da compreensão e entendimento das profecias. Quando nós terminamos Daniel 8, Daniel fica espantado com a visão Amar-E, das 2.300 tardes manhãs, e diz o texto lá que não havia quem a entendesse, e usa o verbo bin, verbo entender, em hebraico. Depois, no início do capítulo 9, Daniel disse, eu entendi, novamente o verbo bin. Okay? Aí vai referir-se à profecia de Jeremias. E agora, no verso 22, diz que Gabriel, então, diz, ele veio para me fazer entender, usa novamente o mesmo verbo bin, e diz que agora eu vim para dar a você inteligência e entendimento. Novamente usa o mesmo, a mesma expressão, aqui é um substantivo ligado à raiz do verbo bin. Então, o foco ali, Daniel está procurando entender estas revelações que Deus tinha lhe dado até então, Daniel 7 e 8, os capítulos anteriores, à luz da profecia que Daniel tinha estudado na Bíblia, no livro de Jeremias. Então, este é o foco, eu estou procurando entender. E as 70 semanas vêm para ajudar Daniel a entender estas profecias. Okay? E vem, então, esta parte da resposta divina. O anjo Gabriel continua dizendo, e ele declara, que no princípio das suas súplicas, quando Daniel tinha começado a orar, ele informa, foi dada uma ordem. E a expressão ordem que aparece aqui, ou um decreto, é a expressão davar. Então diz, Baterilat Tahanuneia, então, Yatsad davar. Então, quando você começou as suas súplicas, ele então saiu uma davar, lá no céu. Yatsad davar. Aí aqui é traduzido por uma ordem. É o termo hebraico para palavra. Aqui entendido como ordem, um decreto lá nos céus. Vani bati leagid. Então, eu vim aqui para declarar esta ordem, esse decreto a você, porque você é muito amado. Portanto, de novo diz aí, entenda, o vin, novamente usa o mesmo verbo, bin, badavar, entenda a palavra, vehaven, e de novo, o verbo bin de novo, e compreenda a visão, e usa a palavra mar-e. Então, aqui, antes de nós avançarmos aqui, eu acho algo interessante, algo que me toca bastante no estudo desse texto. Daniel, quando nós vemos a oração, que é uma oração extraordinária, a gente vê Daniel se esforçando para poder ali, clamando a Deus, a gente viu no verso, né? Senhor, ouve, Senhor, escuta, Senhor, olha e vê, Senhor, não retarde, não, age agora. Daniel vai se esforçando para mostrar o seu caso diante de Deus, para que Deus pudesse agir, não é? E não retardar a sua promessa. Ele está lá se esforçando, e quando ele está no clímax desse esforço, vem o anjo Gabriel, e ele diz que no início da súplica, não no final, já tinha saído o decreto divino. Então, a gente tem a impressão que Daniel estava tentando se esforçar, como tentar, Senhor, convencer
ao Eterno para que Deus fosse favorável ao seu povo, mas a resposta favorável de Deus já saiu no início da súplica, não no final dela. Ou seja, Deus atendeu a oração. E a gente pensa, às vezes, nós precisamos insistir com Deus para que Deus nos seja favorável, mas a palavra de Deus, o texto bíblico nos fala que Deus ele tem uma disposição positiva para com o seu povo. Não há necessidade de convencê-lo a ser favorável para seus filhos, suas filhas, para o seu povo, né? Para com Israel, para com a humanidade que Deus ama tanto. Deus já nos é favorável. E diz lá, a profecia de Jeremias diz, vocês devem me orar e buscar para que eu possa, não é, cumprir toda a minha palavra para com vocês, minha boa palavra. A gente pensa que Deus, a disposição de Deus não é que ele precisa ser convencido a nos ser favorável. A disposição de Deus é nos ser favorável, desde que nós abramos a nosso ser, a nossa vida, diz aqui, desde que exista a possibilidade, Deus já age de maneira favorável aqui para aqueles que ele ama, diz, no início da súplica. Daniel se esforçando, tentando convencer a Deus, mas Deus já não precisava ser convencido. Deus já nos é favorável. E ele, se nós abrimos as portas, a atitude dele é de agir ao nosso favor. E isso é interessante neste verso. É uma revelação, uma palavra interessante que aparece aqui, dessa disposição divina a favor do seu povo, a favor daqueles que ele tem tanto amor. Né? E, de novo, então, ocorre aqui a expressão bina. E olha, e ocorre entender, não é? E a expressão davar com a expressão maré. E isto é interessante, porque o paralelismo no texto entre a expressão davar, palavra, e maré, visão, nos remete novamente para o problema da compreensão e entendimento das profecias de Jeremias, a davar, e a visão, a maré, das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8. Então, entende a palavra, a profecia de Jeremias, e entende a visão que você teve no capítulo 8. Hein? Mas aí aparece de novo a palavra davar aqui como um decreto celestial, que foi anunciada para resolver este problema em resposta à oração de Daniel. E esta davar celestial é aquilo que Gabriel declara na sequência do texto para o profeta Daniel, ou seja, ela é a profecia das 70 semanas. Okay? E esta é a davar que saiu lá no céu, que agora vem ajudar a entender a relação entre a palavra profética de Jeremias e a visão que Daniel teve de um longo período de perseguição, de sofrimento ao longo da história. Hein? As 2.300 tardes. E esta profecia, então, que ele começa agora a declarar. E ele diz, então, que 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, com o objetivo de acabar com a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, o profeta, diz o texto, e para ungir o santo dos santos. Então, no texto hebraico diz lá, Shavuim Shivim Nertar al Ameha Veal Ir Kodsheha Lechalecha Feshar Ulechatem Hatat Ulechaper Avona Ulechavit Sedek Olamim Ulachtom Velachtom Hazon Venavi Velim Shoach Kodesh Kodashim. Então, esta é as 70 semanas proféticas e o seu objetivo. Okay? É interessante quando nós entramos agora no estudo dessa profecia, dos detalhes dessa profecia, que nós temos diante de nós a profecia que provavelmente era o maior foco de estudo no período do judaísmo do Segundo Templo, sendo ela o foco das expectativas escatológicas e messiânicas da época deste período. Né?
E também era o foco de vários exegetas judeus e cristãos durante a Idade Média e a Idade Moderna também. Sim? E nós vemos ali umas várias propostas ao longo desses livros. Eu gostaria aqui de parar um pouco e dizer, mas, professor Siqueira, é esse foco mesmo de tão assim? Né? É interessante ver que quando você estuda a literatura da época, você vê essa profecia sendo objeto deste estudo. E eu gostaria aqui, só diante de avançarmos nosso estudo, apresentar um pouquinho material que estamos compartilhando com vocês através aí do Instituto Maia, né? Feodor Maia, aí com o Roger e o pessoal associado deles, mas eu vou aqui fazer um pequeno passeio, bem rápido, para vocês terem uma ideia de quão importante e quão frequente era esse estudo. Tá? Então, aqui, se vocês me permitem aqui, eu vou parar um pouquinho aqui a nosso estudo, nossa apresentação, para poder... Professor, e essa é uma pergunta que já está aqui, inclusive. Uhum. Então, você já está respondendo. Hein? Já estarei respondendo. Está ótimo ali, gente. Ok? Então, aqui nós vamos aqui, então, gente, vocês comigo aqui. Ok. Aqui são muitas coisinhas abertas aqui, mas já vamos lá, então, neste período aqui. Vamos lá. Daniel Palestras, material. Então, eu fiz uma pequena pesquisa aqui junto com vocês. Vamos aqui, primeiramente, então, com este material do... Deixa eu só arranjá-lo aqui um pouquinho. Aí está. O primeiro material que eu gostaria de compartilhar com vocês é este artigo, que foi um artigo que me impactou tremendamente, né, nesse estudo, quando, bom tempo atrás, estudando para a minha dissertação de mestrado, que estava terminando lá na França. Então, ali, eu fiz uma pesquisa sobre exatamente Daniel, as 70 semanas de Daniel, um dos versos, né? Não foi tudo. Foi um verso, foi o último verso, Daniel 9, 27, e daí, então, eu, na minha pesquisa, encontrei esse artigo, que tem até hoje comigo. Aí vocês vão ver com as minhas anotações, tá? Até onde está marcando os artigos, etc. Está tudo aqui. Daquela época, que foi muito tempo atrás. Isso era os anos ali de 1985, 86. Tá? Então, vocês veem que já, como diz ali, não foi simplesmente no século passado, foi também no milênio passado. Então, é muito tempo atrás. Foi perto do evento, né, professor? Foi perto do evento. Foi perto do evento, Daniel. Foi perto do evento, Daniel, lá, que estava se cumprindo. Viu? Então, vocês têm esse artigo que vocês estão vendo ali de Roger Beckwith, que é um professor lá de Oxford, no material aqui, a revista de Qumran. Se vocês forem ali, ver ali a revista de Qumran, Revue de Qumran, ali no número 40, tomo 10, de 1981. E este artigo, então, o tema dele é Daniel 9 e a data da vinda do Messias na literatura dos essênios, na literatura judaica helenística, na literatura judaica farisaica, na literatura dos zelotes e na computação também da literatura do cristianismo primitivo. Hein? E aí, se vocês continuarem, que é uma boa declaração que aparece aqui no início, se vocês quiserem acompanhar comigo na leitura, né? Então, ele fala da grande evidência que mostra que os essênios, os fariseus, os zelotas, todos pensaram que eles podiam datar de maneira, pelo menos, aproximada o tempo da vinda do filho de Davi. Okay? E que cada uma desses cálculos estava baseado na profecia das 70 semanas de Daniel 9, 24 a 27, como que tratava, então, das 70 semanas de anos. Okay? E também nós vemos aí a abordagem dos pais, os primeiros pais da igreja ali, também tratando desta mesma profecia.
E aí ele vai abordar esse trabalho aqui, e é muito interessante esse artigo, então ele está sendo compartilhado com vocês, como, por exemplo, o início da literatura dos essênios está muito envolvida com o cálculo dessas profecias, e aparece de várias maneiras, né? Aparece no material apocalíptico que aparece lá em Qumran, que ele vai mencionar o Testamento de Levi e também o documento do pseudo-Ezequiel, que foi descoberto na Cova 4, okay? Então é 4Q 384, 390, okay? Sobre isto, como também no documento de Damasco e outros documentos ali, o rolo da guerra, do templo, não é? E nós vamos ver que na literatura de Qumran, pelo cálculo das 70 semanas, e ele vai aqui fazer esse cálculo, ele esperava o Messias entre o ano 10º antes da Era Comum até o 2º ou 3º ano da Era Comum. Eles estavam esperando o Messias, a vinda do Messias para esta época. Tá? Depois nós vamos ter aqui a computação no judaísmo helenístico, que ele trata aqui, a partir do próprio texto da Septuaginta, okay? Ele vai trabalhar também e mostrar uma expectação muito grande também para as épocas aqui, né? E vocês vão ter gráficos aí de cálculos, etc., né? Voltado, então, ali para esse cálculo ali bem e na Septuaginta existe uma leitura muito próxima ao período dos Macabeus, da revolta dos Macabeus ali, ligado com a profecia de Daniel. Tá? Mas você tem outro tipo de cálculo no meio helenístico judaico, que é, como aparece no Pseudo Demétrios, não é? Onde você vai ter um diferente cálculo, também voltado para esta época ali. Não é? Mas, além desta parte do judaísmo helenístico, você tinha também você tem o cálculo no meio tanto essênico como farisaico, ligado com a literatura apocalíptica da ascensão de Moisés. Okay? E aí já dá outros cálculos com outra data, aparece também no livro de Enoque, e você vai ter já para o início da Era Comum este cálculo da profecia das 70 semanas. E aqui ele vai trabalhar bastante com a data da criação, etc., e o ciclo de final disto. E quando nós vamos encontrar ali, a gente vai ver também essa profecia para o início da Era Comum, a expectativa da vinda do Messias, o que vai corresponder a um grande início do movimento messiânico, de expectativa messiânica, no judaísmo do Segundo Templo, hein? Com vários messias, que o próprio Novo Testamento também fala ali, que apareceram ali nesta época. Okay? E este cálculo deste momento vai colocar, nesses anos da Era Comum, vários diferentes cálculos ligados com a profecia das 70 semanas, vários surgimentos de movimentos messiânicos neste período, mas interessante também, vou mostrar aqui que o cálculo das 70 semanas proféticas de Daniel vão aparecer também no Seder Olam Rabbah e no Talmud como ligado. Você tem ali com a revolta, a primeira grande revolta judaica contra Roma, nos anos 60 aos anos 70, da Era Comum. E boa parte ali da motivação da guerra esteve também envolvido no cálculo do final da semana, dessa profecia de Daniel. Okay? É bem interessante isso, ver que essa revolta que levou à primeira guerra judaica contra Roma também estava ligado com isso, aparece na literatura dos fariseus ou rabínica do Seder Olam Rabbah, no Talmud e aqui no material que seria ligado com a linha farisaica, ligado com os zelotes, okay? Que se revoltaram ali neste período dos anos 60 aos anos 70. Então, aqui você tem este tipo ali, ele vai trabalhar bem isso aqui, neste cálculo aqui também, como é feito, e que parece estar ligado
a interpretação dessa profecia com a revolta ali. Vai aparecer tanto no Seder Olam Rabbah, como também na própria literatura de Joséfos, na cronologia que apresenta os escritos de Joséfos, hein? Flávio Joséfos, nesse período. E depois a gente vai ver que essa profecia também, agora vou encerrando aqui, vai estar ligado também às outras duas revoltas. Elas são, depois, quando aparece o segundo Esdras e Pseudo-Filo, você vai ver isso daqui, que além disso vai estar ligado com a revolta, não somente da Primeira Guerra, mas você vai ver também a revolta com a segunda revolta, no ano 117, 115 a 117, e também com a revolta de Bar Korba, no ano 132 a 135, hein? Com apoio de vários rabinos, inclusive o rabino Akiba. E você vai ver essa parte, todas essas revoltas aqui ligadas ao cálculo das 70 semanas. E depois ele termina, então, com a análise do material cristão dos pais da igreja. Hein? Então, interessante artigo aqui que vocês têm. Eu estou compartilhando, portanto, aí através do Instituto Feodor Maia, vai estar disponível a todos vocês este material da revista de Qumran. Tá? Mas é isso, né? Não, nós temos este é um dos materiais aqui que eu teria aqui à parte. Agora, não vou passar os outros assim de maneira tão detalhada, não é? Mas vocês vão ver, por exemplo, aqui um artigo interessante que vocês estarão também, vai estar disponível. Todo esse material eu vou disponibilizar aqui através do Roger ali, o Instituto. Okay? Este artigo do Trevor, já um artigo de 1985, sobre o livro de Daniel e a origem da comunidade de Qumran, a revista colocada, então, no Biblical Archaeologist, vocês estão vendo ali, e ele trabalha um pouco geral e também da profecia das 70 semanas sobre o livro de Daniel e a importância dele para a origem do movimento ali, da literatura de Qumran. Okay? Então, esse material ali também está disponibilizado para vocês. Um outro material interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, além deste, seria um artigo já mais antigo, mas bem interessante também para a leitura aqui, que vocês possam ler, este artigo sobre o Messias filho de Efraim, ou o Messias filho de José, e este desenvolvimento dessa compreensão de dois Messias, um filho de José e outro filho de Davi, no pensamento judaico, na literatura judaica, ali do final do período do segundo templo, não é? E na literatura rabínica posterior, que vai aparecer ali, seja no Talmud, outro tipo de literatura. E é isso, então, Charles Torrey, você vai ter aí esta na revista Jornal da Literatura Bíblica, Sociedade Bíblica de Literatura. Esse é um artigo bem mais antigo, 1947, mas bem interessante. Ele estuda o impacto da profecia das 70 semanas de Daniel para o desenvolvimento deste conceito, porque aparece esse Messias que morreria, o Messias que viria, mas que morreria ali na sua vinda a favor do povo de Israel e a favor do plano de Deus de redenção. Então, aqui, interessante este material, a Torre, que foi, então, professor de Yale. Tá? E estará disponível esse material também para vocês aqui. Além deste material, então, também estaremos colocando para vocês aqui, como diz aí, tem bastante material ali, este outro artigo agora bem recente, agora 1921, então a gente vai lá antigo, e outros agora bem mais recentes aqui, este artigo que vocês estão vendo ali, o artigo da Lauren Stockenbrook sobre a profecia, o apocalipse das semanas, que aparece no livro de Enoque, um estudo ali sobre essa periodização, tratar a história humana através de períodos proféticos no contexto da literatura apocalíptica judaica. Então, vocês têm esse artigo ali, que foi publicado neste livro, titulado
os motivos dos 4 reinos, antes e além do livro de Daniel, editado ali por Perrin e pela própria Lauren Strauchenbuch, Bennett, Hanna, publicado pela editora Egebril, da Holanda, não é? Uma famosa editora na área de estudos bíblicos e judaicos também, bem conceituado ali. Vocês têm isso, um dos capítulos do livro, que vocês também vão poder aqui estudar. Ela trata das 70 semanas e a profecia de Enoque e outra literatura apocalíptica da época também, okay? E o impacto disso. Então, esse é um outro tipo. Isso está ligando aqui o material que vocês têm com o estudo ali de... aqui nós temos de... Ok. Do Daniel, que aqui das 70 semanas de Daniel. Mas temos aqui, por exemplo, outro material, alguns que queiram adquiri-lo aí, não é? E vamos colocar para vocês aqui, por exemplo, o próprio Beckwith, que nós vimos ali o artigo ali ele... Ok, deixa eu colocar aqui para vocês. Ele, mais recentemente, ele publicou todo um livro, uma série de estudos dele, que tratam de toda essa questão de calendários, cronologias, no contexto do judaísmo antigo, e também vale a pena vocês aqui que querem pesquisar isso com mais detalhe, podem adquirir ou podem investigar isso. Está esse livro ali, de Roger Beckwith, Calendar and Chronology. Então, ali, calendário e cronologia judaico e cristã, bíblico, intertestamental e estudos patrísticos, publicados também pela Abril, ali nessa série de estudos sobre a história do judaísmo antigo e do cristianismo primitivo, volume 33. A data aqui deste volume em paperback, que é o mais barato, é de dezembro ali de 2001. Tá? Então, vocês podem ver isso daí. Aqueles que quiserem tirar aí uma foto da sua tela, ou a referência, mas ele aparece também no nosso estudo aqui na bibliografia citada, tá bom? Então, vocês têm este trabalho aqui, e também, de uma maneira interessante, você tem Van der Kam e Adler sobre a literatura Jewish Apocalyptic Heritage. É que vocês estão vendo aí, certo, Roger? Sim, nós estamos vendo aqui, professor. Aqui vocês têm, então, esta obra um pouco mais em conta, não é? Você tem até o próprio encadernado aí, está por $49 ali. É um estudo interessante também. E se você entra ali neste estudo, então, Van der Kamp, Adler e Van der Kamp ali, vocês vão ver aqui um estudo interessante sobre isso, espero que vocês estejam vendo ali, mas no capítulo 5 deste livro é todo dedicado à profecia das 70 semanas. Se você chega ali no capítulo 5, diz ali, vocês estão vendo ali, o título é ela está fazendo aqui uma revisão da história apocalíptica como foi interpretada no meio cristão a partir da profecia das 70 semanas de Daniel, mas para essa revisão ela começa através da revelação, do uso, da interpretação dessa profecia no meio judaico, no período do Segundo Templo. É todo um capítulo que William Adler aí desenvolve sobre esta profecia no meio judaico e no meio cristão primitivo, para a interpretação da profecia. Então, ali são uma boa sessão e um bom estudo sobre isto. Okay? Isto com respeito ao período do Segundo Templo. Quando nós vamos ao período da Idade Média ou Idade Moderna, nós temos... O pessoal fala assim, nossa, mas no meio judaico, lá no Talmud, você tem lá uma proibição de estudar ou calcular o período de Daniel, as profecias de Daniel. Como diz assim, isto aparece ali de que a profecia era muito estudada e havia muita discussão, e você tem, então, uma parte ali que diz, olha, nós não vamos estudar isso.
mas você sabe, como nós mencionamos aqui, que no judaísmo sempre uma posição nunca é unânima, geralmente. Como você brinca lá, né? Quando tem dois judeus, tem dois partidos políticos, né? Quatro partidos políticos. Então, a divisão é muito grande. E nós vamos ver isso na Idade Média também. A profecia continua a ser estudada não somente no meio cristão, mas no meio judaico ao longo da Idade Média. E aí nós temos também um material que eu estou compartilhando com vocês aqui, com respeito a este estudo no meio judaico da Idade Média também. E aqui vocês vão ter aqui algum material aqui. Aqui vamos, então, vou compartilhar com vocês aqui um pequeno passeio aqui também. Ok. Vou estar compartilhando com vocês 4 materiais, tá? Primeiro, então, vocês verão aqui 4 artigos ou capítulos de livro. Tem este estudo que vocês devem estar vendo ali, de Ben Shammai, Haggai Ben Shammai, sobre a interpretação de Sadia Gaon, sobre a introdução que ele faz no comentário que ele escreveu sobre o livro de Daniel. E aí você vê a questão de cálculo profético do final dos dias. E Gaon vai trabalhar a profecia de Daniel, versus ele vai estar criticando vários contemporâneos dele que usavam meios da astrologia e da mágica para poder calcular também o tempo da vinda do Messias. Okay? Então, Sadia Gaon vai tratar do livro de Daniel, e aqui você tem um belo trabalho sobre esta questão que era bem debatida. Vocês veem aqui, o Ben Shammai coloca ali, eu até sublinhei, durante a Idade Média, o livro de Daniel era um dos mais estudados, amplamente lidos e estudados livros da Bíblia hebraica, tanto no Oriente como no Ocidente, tanto no meio cristão como no meio judaico. E aí você vai ter todo um estudo sobre isso aqui, bem interessante. Você vê que Sadia Gaon tinha a ponto de vista dele, e aqui vai trabalhar sobre esse ponto de vista no comentário de Sadia Gaon sobre o livro de Daniel. Okay? Então, este é um material, interessante material. Depois aqui eu queria também, além desse daqui, trabalhar com vocês, temos um estudo interessante, porque é cheio de ilustrações, cheio da parte que é um comentário judaico, publicado em francês, ali no norte da França, ou na região da Bélgica, ali. Na época, sabe que as fronteiras eram bem, mudavam bastante segundo o período ali dos príncipe ou do senhor feudal que dominava a região, mas ele ilustra com bastante detalhes, e também esse comentário judaico que com vocês aqui, que é um comentário de Moshe Ben Abraham, chamado Chronique de la Bible. E o estudo aqui é feito por Walter Kahn, nesta revista dedicada à arte e à história, Artibus e História, de 1987. E aí você vai ver, então, este estudo dele. Foi publicado na região do norte, do noroeste ali da França, ou na região dos Flandres, na Bélgica, ali, por volta do ano de 1300, bem no meio, da parte bem alta ali da Idade Média, não é? E você vai ter os cálculos proféticos de Daniel, período de tempos, metade de um tempo, 1290 anos, 1335 anos, e é interessante aqui todos esses cálculos ali, e as 70 semanas, como vocês veem de Daniel também aqui. Okay? E aí você vai ter os desenhos ali ilustrando este cálculo, você vai ter de tudo aquilo que a gente aqui também trabalhou um pouco aqui, o leão alado, que vai ter depois um coração de homem, aparece ali o leopardo ali com 4 cabeças e 4 asas, e vai ter vários estudos. Então, bem interessante como estudo de Moshe Ben Abraham, e ele vai tentar identificar quem é esse Moisés, filho de Abraão, que fez essa crônica da Bíblia
estudando o livro de Daniel. E então aparece ali, está ali lá na Biblioteca Real em Haia, não é? Com esse manuscrito 131 ali, com os diferentes folhos dele. Okay? Então, interessante estudo também. Esse é um outro estudo que está sendo compartilhado com vocês. Um outro material para que estuda o Daniel na Idade Média, ali no meio judaico e cristão. Vamos aqui. Na literatura em árabe, né? E a literatura judaica publicada em árabe, no período da Espanha, da Idade de Ouro da Espanha, e o estudo de Daniel. Aí você vai ter, então, ali esta autora, Miriam Rajam, que estuda, então, sobre o tema dos 4 reinos e as 70 semanas de Daniel no material, na literatura árabe judaica ali, neste mesmo livro publicado recentemente, de 2021, sobre o motivo dos 4 reinos antes e além do livro de Daniel. E aí ela vai trabalhar ali vários autores judaicos, como Gaon mesmo, mas outros demais, Ibn Ezra e vários outros autores judaicos que estudaram o livro ali de Daniel neste período. Tá? Então, aqui, bem interessante, não somente esses 2, mas vários outros. Você vai ter no meio judaico, no meio cristão e também até no meio muçulmano, trabalhando toda esta profecia de Daniel ali. É um artigo interessante e o debate que ocorria entre eles sobre a interpretação dessa profecia também. Tá? Então, entre elas, a profecia das 70 semanas. Este é um outro material, okay? Acompanhando aqui, então vou apresentar mais outros 2 materiais que vou acompanhar, que eu vou colocar para vocês, e nós encerramos nosso passeio aqui. Creio que já está bem suficiente para a gente ter uma ideia da importância deste estudo aqui. Um deles aqui, então, é este do estudo sobre Narmanides, ali, e a influência do messianismo judaico junto com o que se desenvolveu na Idade Média, que era o chamado mileniarismo cristão. Okay? E ele faz, então, um estudo aqui de Maurice Kriegel, faz sobre, então, a influência entre Narmanides e Arnoldo de Villanova. Okay? E ele aqui vai estudar sobre isto, mas não somente esses 2. É interessante que esse aqui ele faz um estudo bem interessante entre diferentes e importantes autores que estudam a profecia das 70 semanas, sobretudo. Okay? E também a relação com as 2.300 tardes e manhãs da profecia de Daniel 8. E aí você vai ter, creio que vocês estão vendo ali, os estudos, as posições de Rashi, okay? Sobre isto, de Sadia Gaon, okay? Que nós já mencionamos ali também, de Joseph Berror Chor de Orleans, da França, nesse período também, de Isaac Ben Abraham, conhecido como Hitzbah, okay? Do catalão, do rabino catalão Abraham Bar e Hia, também de Abraham ibn Ezra, de Esdra de Gerona, que era aí um cabalista, aí o Narmanides, também o Bahia Ben Asher, e você vai tendo aí, depois Narmanides e outros mais, e esses autores aí do período da Idade Média e a discussão dessa profecia e o grande foco do estudo ali das 70 semanas de Daniel no meio dos autores judeus do período aí da Idade Média e a influência deles com os congêneres deles cristãos na mesma época, chamado movimento do mileniarismo. Tá? Então, este é um estudo também bem interessante, vai estar disponível para vocês, e fechando nosso passeio, então, o último artigo que eu estarei disponibilizando para vocês é o estudo de um comentário caraíta. Lembra, nós temos ali no meio judaico, além do grupo que segue a tradição rabínica, que é a maioria, nós temos também os caraítas, que é um grupo judaico que não aceita tanto assim a ponto de vista rabínico, não é?
mas segue como um movimento à parte, existe independente até o dia de hoje, e muitos dos textos bíblicos que nós temos da Idade Média e as anotações que nós temos ali deles, como o texto ali do Códex de Leningrado e outros códex mais, foram das mãos dos caraítas. Hein? Então, é um importante grupo que manteve bem o texto bíblico ao longo ali da Idade Média, não é? E nós temos ali também um comentário do livro de Daniel caraíta, vendo também que os caraítas estavam ali estudando e se questionando sobre o livro de Daniel. E vocês vão ver ali este artigo que estuda este comentário de Jacob Mann sobre um antigo comentário caraíta da Bíblia, publicado. Esse aqui é um artigo mais antigo, mas bem interessante, na revista trimestral judaica, né? The Jewish Quarterly Review, de 1922. E aí você tem, inclusive, a publicação deste contexto, deste texto, desse comentário. Né? Então, aqui, vindo aqui, apresentando também o estudo da profecia das 70 semanas. Vai trabalhar sobre o texto de Gênesis, outros textos da Bíblia, mas no manuscrito chamado G1, hein, vocês têm um manuscrito que trata da profecia de Daniel, das 70 semanas. Tá? E vocês irão ver isso aí também sendo estudado, essa profecia. Aqui, deixa eu só trabalhar aqui. Ó. Fragmento G1 aqui contém comentários de Daniel 9, 24 a 27, que é a profecia das 70 semanas, e ele publica, inclusive, o texto aqui. Então, as 70 semanas que são 490 dias, são considerados como 490 anos, okay? E aí você vai para o período, então, aqui é um período voltado para a questão da messiânica e também a redenção. Vem todo um comentário aqui voltado sobre isso, tá bom? E tem a publicação desse manuscrito caraíta ali, vocês vão ter também, mais adiante ali, vocês têm aqui o G, depois você vai ter o G1, que trata deste manuscrito. Tá? F1 e G1. Vocês têm, inclusive, a publicação desse texto. Aí está G1 ali, esse manuscrito ali, fólio 12 ali, trabalhando sobre a profecia das 70 semanas. Okay? Frente e verso dele. Aqui está no hebraico, mas ele trabalha a tradução desse texto ali, uma parte ali humana. Okay? Então, a gente vê aqui que 70 semanas de Daniel foi sempre um motivo de estudo bem intenso, tanto no meio judaico como no meio cristão, inclusive no meio muçulmano também. Okay? Então, ali, interessante profecia que nós vamos agora partir para este estudo. As interpretações, quando nós vamos para interpretações, nós temos diferentes interpretações dessa profecia. Como vocês viram ali, mesmo no período do Segundo Templo, dependendo da base dos cálculos, você tinha no meio essênico, provavelmente entre os essênios de Qumran, como assim alguns consideram ali, né? E no meio farisaico, etc., a expectativa para o início da Era Comum, o que provavelmente resultou em vários movimentos messiânicos logo nesse período ali, no surgimento do judaísmo do Segundo Templo. Mas ela depois é reinterpretada, ligada até com as próprias guerras judaicas contra os romanos. As 3 guerras judaicas, é interessante ver, as 3 estão ligadas com o cálculo dessa profecia também, okay? E o momento da redenção messiânica. Okay? Mas depois você vai ver isso através da Idade Média, você vai ver isso através de muitas interpretações. Algumas delas messiânicas, outras não messiânicas, e tudo isso ocorre ali. As interpretações são várias, não vamos aqui, não existe uma. Ela foi bem objetivo de muito estudo e interpretação ao longo de milênios. Tá? E daí, então, agora nós gostaríamos de estudar com vocês aquilo que parece, para mim, minha proposta aqui, seria estudar com aquilo que, no meu ponto de vista, eu vou compartilhar com vocês aquilo que é a minha visão, e de outros também, não é só minha, né? mas que me parece ser uma interpretação mais próxima aos elementos textuais de Daniel e da Bíblia hebraica. Tá? Então, é o que nós podemos fazer aqui, não é? E, claro, pode ser que você tenha
outras perspectivas, não é? Mas aqui gostaria de compartilhar você com essa perspectiva que me parece ser a mais coerente com o texto de Daniel e a própria Bíblia hebraica, todo o Tanar. Okay? Então, vamos lá. Vamos começar esse estudo. Diz lá, então, creio que todos estão vendo aí, certo, Roger? Voltando a ver aí o meu estudo ali. Sim, tá aqui o slide. Então, primeira coisa que gostaria de chamar a atenção quando nós lemos o texto, nos diz ali, Shavuim Shivim Nertar. Então, traduzindo esse texto hebraico, do início da profecia, no verso 24, diz 70 semanas estão determinadas ou cortadas. Tá? E aí você tem o verbo ratar, que acontece aqui no nifal, que é a forma do passivo de ação simples, né? No hebraico, que é um apax legômeno. Quer dizer, na Bíblia hebraica, ela só ocorre aqui, este verbo ratar só ocorre aqui em toda a Bíblia hebraica. Então, isso sempre dificulta a interpretação do texto bíblico, porque você não tem uma ocorrência deste mesmo verbo em outras partes da Bíblia hebraica. Só ocorre aqui. Então, fica difícil. Qual que é o sentido exato dele? Okay? E isso é objeto de bastante debate. No entanto, nós vemos que este verbo ele é comum no hebraico medieval e no aramaico rabínico. E ele ocorre com o sentido de cortar. E ele tem esse mesmo sentido hoje no hebraico moderno, o verbo ratar. Tá? Cortar. Tirar parte. Agora, é interessante que no árabe, esta mesma raiz tem o sentido de rasgar, tirar um pedaço de. Hein? Então, isso seria. Isso é uma primeira observação importante, porque se este verbo tinha este sentido, então aqui o ratar ali tem esse, se este é o sentido no hebraico de Daniel 2, então pode ser entendido, como muitos entendem, a evidência que nós temos não está no texto hebraico da Bíblia hebraica, não é? Ela está no hebraico rabínico, que vai se seguir, ou no aramaico, usado pelos rabinos, e até numa língua parente, que tem a mesma raiz, que é o árabe, que, então, ao você entender que esse sentido de ratar seria que foi cortada, dentro do contexto de Daniel 9, ela parece, então, indicar que ela foi cortada do período maior que estava em questão, que eram as 2.300 tardes e manhãs. A Mar-E, da visão de Daniel 8. Então, lembra? Ele diz lá, eu vim te entender a visão, a Mar-E e a palavra, a profecia. Então, você tem aqui. E saiu esse decreto, essa palavra profética lá no céu, que eu vou te declarar agora. Então, notem que no verso anterior do texto de Daniel, nós temos uma relação entre a profecia, as visões proféticas, a Davar de Jeremias, com a Mar-E, que é as 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8. E quando você vai na sequência, diz, olha, 70 semanas foram cortadas. Então, implica a relação de verso 23 e 24, que as 70 semanas foram tiradas da parte dessa grande profecia das 2.300 tardes e manhãs. E por isso se usa o verbo ratar, para indicar não somente que foi determinado aquele período, mas que é um período que pertence ao outro maior que está sendo estudado aqui, que é no texto de Daniel, que é a profecia da Mar-E de Daniel 8, das 2.300 tardes e manhãs. Então, esse é o primeiro ponto. As 70 semanas, textualmente, parecem estar ligadas aqui ao período das 2.300 tardes e manhãs, e ela foi separada ali, ou foi cortada, foi tirada dentro desse período. Ela faz parte desse grande período. Então, este é um ponto importante para a compreensão futura que nós vamos ter do estudo de Daniel, a relação entre 70 semanas e a visão das 2.300 tardes e manhãs. Okay? Isso vem expresso através desse verbo ratar. Segundo, a 70 ponto gostaríamos, o próximo ponto gostaríamos de trabalhar aqui, que é terceiro, né? As 70 semanas são semanas proféticas, onde cada dia corresponde a um ano. Portanto, são 70 semanas de ano.
E isso é bem algo bem aceito, bem já desde a interpretação mais antiga no meio judaico, nós já vemos que ela sempre foi entendida como uma semana de anos, não a semana de dias literais. Tá? Ou seja, uma shavua, o shavuim, são 7 dias, 7 anos, versus 70, shivim. Né? E aí você tem, então são 7 anos vezes 70, você tem 490 anos, ou um período comumente conhecido no meio judaico, nessa literatura que vocês poderão ler, como a profecia dos 10 jubileus. Okay? Lá, às vezes, a dificuldade que vários leitores cristãos têm para identificar essa profecia na literatura judaica é que ele vai atrás dos 70 semanas e ele não encontra. Ele encontra lá a profecia dos 10 jubileus. E é sempre referida como 10 jubileus, 10 jubileus, 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 jubileus. E aí ele vê que isso já é uma interpretação do que significa essa profecia, um período de 490 anos, que representa, na contagem judaica, os jubileus. Você teria o jubileu, ele segue um período de 49 anos, e aqui você tem 49 vezes 10, 10 jubileus. Ela corre muito na literatura judaica como essa sobre a interpretação dos 10 jubileus. Então, vejam a literatura que nós apresentamos para vocês aqui. Essa referência está na referência da nossa bibliografia usada. E também, isso aparece bem claro ali, na própria, eu coloco aqui a referência do JPS, Hebrew English Tanar, não é? Opa, o que é isso aqui? Página 1828, não é a data, isso é a página nota A. E aqui você tem, então, no JPS, não é? Da Sociedade de Publicação Judaica, não é? Jewish Publishing Society. Então, você tem este comentário, que é todo o Tanar, traduzido em hebraico e inglês, com várias notas de rodapé. Então, nessa página, você tem lá, você vai lá na página 1828, né? Aqueles que gostariam de ter esse material, você vai lá, página 1828. Então, veja como que isso é um consenso comum, né? Tem gente que interpreta como anos literais, mas é uma minoria bem pequena, porque dentro da tradição você já tem isso, assim vamos dizer, de maneira... Okay. Então, você chega aqui nesta página aqui, 1800, e diz lá, né? 70 semanas, tratando de Daniel 9:24, tem a nota lá, diz semanas de anos. Ele coloca na nota de rodapé para isso daqui. É um consenso no meio do estudo exegético e acadêmico, que são semanas de anos para esse período profético. Então, ela vai daquela mesma linha. Lembra que em Daniel 8 nós estudamos sobre as 2.300 tardes e manhãs, estudamos também sobre o período de Daniel 7, sobre o tempos, metade do tempo. Nós vemos que no tempo profético nós temos, assim, este período de anos, então é muito comum no estudo da profecia. Então, esse é um outro ponto importante deste estudo. Avançando, então, na nossa parte aqui, então, nós teríamos aí um período de 490 anos proféticos que são estudados ali. Okay? O objetivo dessa profecia, diz lá o objeto, né? Desculpa aqui, o objeto dessa profecia diz lá al-Amihá ve al-Ir Kodsheha. Então, diz, para o seu povo e a tua santa cidade, ou a cidade do teu santuário. Tá? Então, o objeto desse jubileu divino é o povo de Daniel, o povo de Israel, a cidade do seu santuário, que é Jerusalém, que foram os focos da oração de Daniel. Lembra, no finalzinho da oração ele diz: ouve, Senhor, age agora, não te retardes, não, porque a tua cidade, a cidade do teu santuário, e o teu povo são chamados pelo teu nome. Então diz, em resposta a esta oração de Daniel, 70 semanas proféticas foram separadas, ali do grande período, para o teu povo e a tua santa cidade. Qual o objetivo desta profecia? Diz ali, Lechaleha fecha, então ali para poder então acabar, dar fim à transgressão, o ler atem
atat, e para poder selar o pecado, vem o lechaper avon. Então, para acabar com a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade. É interessante que nós temos aqui um bloco de 3 frases, cada uma com 2 palavras em hebraico. Lechalé, hapesh, por exemplo. Okay? O lehartem tratat, lehaper avon. Tá? Então, o foco é um jubileu divino para lidar com o problema do pecado. Lembra que o nosso estudo de Daniel 8, nós vimos que Daniel 8 é focado sobre a questão do pecado e o impacto disso na história da humanidade. Hoje, algo considerado sem significado para muitos, mas no contexto da Bíblia hebraica, o problema do pecado é determinante para a história da humanidade. Sim? Desde a criação, os relatos da criação, relato da história dos patriarcas, do povo de Israel e das nações, o problema do pecado é um problema sério, e Deus falou que as 70 semanas, esse jubileu divino, tem o grande foco, o primeiro grande foco, com a questão do problema do pecado. Os 3 termos hebraicos, pesha, transgressão, hatat, pecado, e avon, iniquidade, são comumente usados no texto bíblico para referir-se à totalidade do fenômeno do pecado. Nós vemos isso, por exemplo, na descrição dos 13 atributos divinos revelados no Sinai. Quando Deus passa diante de Moisés, né, logo depois do problema do pecado do bezerro de ouro, e todo o problema que isso criou. Então, ali, quando Deus perdoa Israel e vai ali seguir com o plano do êxodo, né, para o Egito, Deus também aparece. Moisés pede que Deus mostre a sua glória. Ele diz que iria passar diante dele toda a sua bondade, a sua glória, não é? E ele, então, declara o nome do Senhor. E este é um dos textos que, por exemplo, agora, nós estamos aproximando agora, mês que vem começa o Ano Novo e o Yom Kippur, é um dos textos mais lidos nesse período de confissão, de retorno, de techuvá, não é? De perdão, de juízo desses dias, os grandes feriados judaicos, que são os atributos divinos, né? Vaiavor Adonai, Alpanav, Vaikra, né? E passou o Senhor diante de Moisés, da face de Moisés, não é? E proclamou: Adonai, Adonai, Senhor, o Eterno, o Eterno, não é? El Rahum, Deus compassivo, Verhanuna e bondoso, Erer Apaim, tardio em irar-se, não é? Paciente, Verav Hesed Veemet, grande misericórdia e fidelidade, Notzer Hesed Lalafim, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, Nosé, o que perdoa, o que tira, levanta, não é? Avon, Vafecha, Vechatá. E nós temos os 3 termos aqui, Avon, Pecha e Hatat. Deus é aqui, Deus que perdoa o pecado. E os 3 termos aparecem aqui em referência ao pecado na sua totalidade. E aí segue com os demais atributos divinos. Mas você vê como os 3 termos ocorrem juntos para representar toda a questão do pecado contra Deus, não é? Contra a sua lei. A mesma coisa aparece o uso desses 3 termos, por exemplo, na provisão de expiação e eliminação do pecado do acampamento, do meio da comunidade de Israel, no Yom Kippur, Levíticos 16, 21. Diz lá que Arão poria suas mãos sobre a cabeça do bode vivo e ele confessaria todas as iniquidades do filho de Israel. Quando fala aqui iniquidade, é o termo avon, todos os pecados. Iniquidade de Israel, avon. Todas as suas transgressões, é o termo pecha, vet kol pisheichem, e todos os seus pecados, vechol hatotam, e todos os seus pecados. Então, nós temos de novo aqui avon, pecha e hatat, usados ali, e faria isso no ritual do Yom Kippur, representando aqui a totalidade do problema do pecado. Então, nós vemos aqui, isso é bem claro, que Deus, então, as 70 semanas, o grande foco dele é lidar com o problema do pecado. Mas não era só lidar com o problema do pecado, mas também trazer justiça
o Lehavit Sedek Olamim, trazer a justiça eterna, Lartom Razon Venavi, selar a visão, ou a profecia, e a visão e os profetas, ou a profecia, não é? E o Limshoar, ungir Kodesh Kodashim, ungir o santo dos santos. Então, o segundo foco desse jubileu divino é a provisão da justiça divina. A provisão da justiça divina está ligada ao cumprimento das profecias e ao serviço do santuário de Deus. E aqui interessante esses termos, né? A expressão Sedek Olamim, justiça eterna, aponta para a justiça de origem divina, uma justiça que vem de Deus. Nós vemos isso em Salmo 119, no verso 144. Diz lá, Sitkoterra, a tua justiça, falando acerca de Deus, Sedek Leolam, é justiça para a eternidade, para sempre. É uma justiça eterna. Vetorat emet, e a tua lei é verdade. Hein? Então, a justiça de Deus, essa 70 semanas estava também com a intenção de trazer a justiça de Deus para o povo e para a cidade também. Como isso vai acontecer? Né? Nós vemos ali, vem através do cumprimento da visão e do profeta. Isso, a Lechavi, ali, Lartom, Razom Benavi, está ali, pode ser compreendido como uma referência genérica à profecia bíblica, e aparece assim esses dois termos ligados à profecia em geral, em Oséias, no capítulo 12, verso 11, em Ezequiel 7, 21, ou aqui poderia ser a profecias específicas, que seria a visão, Razon, de Daniel 7, 8, representado aqui pelo termo razão, que é usado nesses capítulos para as profecias que Deus revelou a Daniel, e o profeta aqui seria uma referência, o Navi, a Jeremias e as profecias de restauração dele, sendo estes dois o foco de Daniel. Então, podemos entender selar a visão e o profeta como referência à profecia bíblica como um todo, ou em referência às visões de Daniel e às profecias de Jeremias. Deus iria, nesses 70 anos, cumprir o que tinha sido prometido ali. Hein? Hein? Já a expressão finalmente diz, e para ungir o santo dos santos, né? Kodesh Kodashim, aparece ali geralmente ligado na Bíblia hebraica, referência ao santuário, como um todo, ou ao lugar santíssimo do santuário, o lugar onde ficava a Arca da Aliança, mas também aos utensílios ou aos elementos ligados ao serviço sagrado, como, por exemplo, o altar de bronze, o altar de ouro, era Kodesh Kodashim, lugar, algo santíssimo, mas o óleo usado na lâmpada, na menorá, era também considerado Kodesh Kodashim, o incenso que era oferecido no altar de ouro, de incenso ali, no lugar santo também era chamado Kodesh Kodashim, a oferta Minhá é Kodesh Kodashim, o sangue do sacrifício é chamado de Kodesh Kodashim. Né? Então, ele faz referência ao santuário, seus utensílios e também aos elementos ligados ao serviço do santuário. Mas é interessante ver que, junto com Kodesh Kodashim, o verbo machar, ungir, ele ocorre só uma vez, no mesmo contexto, juntos, que é em Êxodo 29, 36 a 37, falando do ritual de consagração de Arão e seus filhos ao sacerdócio, ao serviço do santuário. Então, nós podemos entender Daniel 9, 24, quando diz lá, ungir o santo dos santos, como se referindo à consagração de um santuário e do seu sacerdócio, dentro do contexto, do foco da profecia das 70 semanas. Então, como que Deus iria trazer justiça eterna? Diz, cumprindo profecias, seja as profecias bíblicas como um todo, ou as profecias específicas de Daniel e de Jeremias, e colocando em moção ali uma consagração do santuário do seu sacerdócio para fazer essa justiça eterna. É interessante ver que nós temos aqui uma estrutura, quando nós estudamos o texto, nós temos o que nós chamamos de uma estrutura alternada, onde você tem essa seguinte estrutura aqui, AB, desculpa aqui, hein? Só aqui ajeitando aqui, gente. AB, a linha B.
você diz lá, 70 semanas estão determinadas. É uma introdução. E o verso 24 serve de introdução geral à profecia das 70 semanas. Então, 70 semanas estão determinadas, ou foram cortadas, sobre o teu povo. E é uma frase com duas palavras em hebraico, al-amcha. Então, sobre o teu povo. E depois, e sobre a tua santa cidade, ou a cidade do teu santuário. Com três palavras, ve'al ir kodshecha. Al ir kodshecha, desculpa. A cidade do teu santuário ali. Com três palavras. E depois nós temos um bloco de três frases com duas palavras, que correspondem ao povo, alamecha, e um bloco de três frases com três palavras que correspondem à cidade santa, à cidade do santuário. Você vê lá, né? Primeiro ali, para cessar a transgressão, lechalech pecha, para dar fim ao pecado, o lechatem hatat, para espiar a iniquidade, o lechaper avon. Okay? Sempre, então, todo ligado aqui como a parte aqui na sequência do povo, e depois, na sequência do texto, vem o B com três frases com três palavras em hebraico. O lechavit sedek olamim, o velartom razon venavi e velim shoah kodesh kodashim. Então, estão em paralelo ali com a expressão a cidade santa, a cidade do santuário. Então, nós temos interessante a introdução já nos apresenta essa estrutura chamada alternada, A, B, A', B'. Então, uma sequência interessante que é algo importante para a sequência do nosso estudo. Sim? As 70 semanas são, portanto, um grande jubileu divino e ele dá, então, a referência final do que vai acontecer. Diz lá, saiba e entenda. E, de novo, aqui, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a vinda do ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Tipo, as ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas em tempo de muita angústia. E aí vem algumas coisas interessantes que aparecem aqui. Vai sair a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, como está prometido lá em Jeremias. Desde esse momento até a vinda diz ali, o Mashiach Nagid, serão 7 semanas e 62 semanas. E aqui nós vamos propor uma leitura do texto, depois nós podemos tratar com detalhe a questão da divisão dos tempos aqui, em relação ao texto massorético. Tá? Mas a proposta aqui é ler essas duas frases de tempo juntas. 7 semanas, 62 semanas. Depois vem Venivetar Erov Verahutz, vocês, praças e a muralha com o seu fosso ali serão reconstruídas. Né? No entanto, não será no tempo de paz, como diz Jeremias, mas Betzok Haitim, mas na angústia ou na aflição, opressão do tempo. Isso é algo que aparece aqui nessa profecia do Davar das 70 semanas. Serão tempos não de paz e tranquilidade, mas tempo de angústia. Okay? Seguindo, então, diz, depois das 62 semanas, o Mashiach Ikaret. O Mashiach será cortado, será morto, ve'enlo, e não estará. Okay? No entanto, diz ali, ve'chai ve'hakodesh, mas a cidade e o santuário, Yashhit, okay? Serão destruídos por um povo de um príncipe que há de vir. Então, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim, referindo-se aqui, virá como uma inundação. E até o fim do período da história haverá guerras, desolações que foram determinadas. Okay? Então, nós temos esse verso aqui, importante, verso 26, e depois, então, vem ali, o último verso da profecia diz, e ele confirmará aliança com muitos, Verigibir, Berit Larabima, Shavua Errad, semana 1. Behatzir Shavua, na metade da semana, Yashbit Zevar Uminha, vai fazer cessar o sacrifício e a oferta.
Okay? E depois diz, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele, sobre o assolador. Então, aqui está a profecia das 70 semanas. Então, quando nós estudamos este corpo das profecias, o verso 25 a 27, nós temos ali também essa estrutura alternada. A, B, a linha B, hein? E vai ter A, duas linhas, B, duas linhas. Vejam aqui, eu gostaria de apresentar isso para vocês, porque isso é um dos segredos da interpretação da profecia de Daniel. Ela vai em duas partes. Uma parte fala sobre o Mashiach na Guida, ligado com o tempo. Então, o Messias príncipe ligado com o tempo profético e a sua obra a favor do povo. Hein? Então, ali, esta é uma parte. A segunda parte fala do destino da cidade, como vai ser o destino da cidade, na sua restauração, na sua reconstrução, mas também no futuro, o que vai acontecer com ela. E isso aparece em duas linhas. Quando nós lemos e entendemos isso, a profecia parece ficar bem mais clara. Isso é um dos segredos esse segredo alternado. Então, eu coloquei aqui o A para essa primeira parte, ligado com o Messias e sua obra e o tempo, ligado com o povo, e depois o B aqui com a cidade e o seu destino. Então, você tem essa situação ali, né, de alternado ali, hein, desde a saída da ordem, etc., e as praças. Então, vocês veem ali cada parte a proposta de leitura dessa estrutura alternada. Tá? Quando nós temos em vista disso, se nós lermos a primeira parte, que está em paralelo, que é o A, em sequência, e depois nós lemos a segunda parte em sequência, a profecia se torna bem mais clara e bem mais fácil de ser entendida. Olhem só como fica quando nós lemos em sequência. Primeira parte, então, A, toda a sequência chamada A, e é sempre a primeira parte do verso. Diz assim, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Mashiach Nagid, Messias Príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Depois das 62 semanas, será morto e carete o Mashiach e já não estará. Okay? Ele confirmará a aliança com muitos, semana 1, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta. Tá? Parte B, agora, seção B, tomando em paralelo, em sequência, toda a seção B, que está ligado com a cidade e o seu destino, cidade, o templo e o seu destino. Diz ali, sabe e entende, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será um dilúvio, e até o fim haverá guerras, desolações que estão determinadas. Okay? Sobre as asas da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele, sobre este assolador. Então, nós chegamos aqui a esse estudo das 70 semanas, e nós estamos, então, aqui com esses dados da informação das 70 semanas. Deus realizará um grande jubileu escatológico, 70 semanas proféticas ou 490 anos, ou seja, 10 jubileus, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Então, esse é o ponto de partida. Saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Okay? O foco desse jubileu é a solução do problema do pecado. Daniel 9, 24. Esse é o foco desse jubileu. Nele serão cumpridas as predições dos profetas, né, que aparece ali, ou a profissão daquilo que disse Jeremias, mas também as predições da visão apocalíptica, a razão de Daniel 7 e 8, o que Daniel tinha anunciado ali. Vai acontecer também dentro desse período aí, no início cumprimento dessas profecias ali. Okay? O Messias virá dentro do período determinado, mas ele morrerá. E como vocês veem aqui, essa Daniel 9, 24 a 27, faz parte desta linha de tradição judaica de um Messias que morre.
e que dá, inclusive, aquele estudo sobre o Messias, filho de José, vai dar a origem no meio judaico à visão de dois Messias. O Messias de Davi, que reina glorioso, e o Mashiach ben Yosef, que iria morrer, né, no seu trabalho a favor do povo. Né? Então, daí iria a dois Messias. Aqui, no entanto, nós vamos ver um crux interpretum, se chama no meio de interpretação bíblica, né? O texto de Daniel, ele traz uma informação importantíssima para a compreensão do estudo do tema Mashiach no contexto bíblico. Existe uma série de textos que traz essa noção de um Messias que morre. E nós vemos isto onde? Vemos, por exemplo, que vai se tornar importantíssimo na tradição judaica e no Novo Testamento, dessa linha de tradução da tradição judaica, o sacrifício de Isaac. Gênesis 22, a Akedah, quando Isaac é oferecido para Abraão no Monte Moriá. E você vai ter isso daí, importante essa parte, você... Às vezes parece, mas que é isso? Isso é importante na mentalidade judaica? Eu tenho aqui, por exemplo, o Mazor, que é o livro para a leitura do ritual agora, do Ano Novo, não é? Até o Yom Kippur. E nós, quando abrimos o Mazor, um dos textos mais lidos nesse período das festas, nesse período de juízo e de expiação, é Gênesis 22. Vocês têm, por exemplo, aqui, não é? Eu tenho aqui a leitura, isso é repetido várias vezes. Aqueles que já participaram do ritual conhecem isso. A gente, quando participa no Rosh Hashanah, na liturgia do Rosh Hashanah, até a liturgia do Yom Kippur, se lê muito Gênesis 22. Okay? E está aqui, por exemplo, essa aqui é no momento do chamado o Shaharit de Rosh Hashanah, então o serviço da manhã de Rosh Hashanah. Ele começa ali, um dos textos que é lidos é o sacrifício de Isaac. Vai rir a devarim raele, para Elohim nissa et Avraham, e conta todo o sacrifício de Isaac. E se lê o sacrifício de Isaac. E depois que se lê o sacrifício de Isaac, então começa orações de pedido de perdão pelos méritos do justo. Refere-se a esse sacrifício a Akedah e pede pelos méritos do justo perdão, selar lano, né? Raper lano, nos perdoe, nos justifique, etc. E a leitura da Akedah, o texto do sacrifício de Isaac, é um dos textos chaves do Rosh Hashanah até o dia do Yom Kippur. Né? E com a confissão dos pecados ali, com as selihotes que se faz durante esse período. Né? E se faz referência a esta aliança do patriarca no Monte Moriá, no sacrifício, né, de Abraão, como ali o sacrifício do justo, no qual você pede perdão e expiação. Então, existe, eu venho trazer aqui, às vezes diz, mas isso é coisa... Não. Esta ideia que aparece muito no Novo Testamento, ela representa essa linha judaica ligado com Akedah no meio judaico desde a antiguidade, com o sacrifício, né, e morte do Mashiach. Então, isto é algo que, vamos dizer, isso é uma criação cristã. Não. O cristianismo realmente representa isso, mas representa essa linha judaica que havia no período do primeiro templo, e que continua em vários aspectos, mesmo na tradição judaica, até hoje, em alguns aspectos. E eu creio que a leitura da Akedah, ligado com as Selihotes, ali do período do Rosh Hashanah e Yom Kippur, ainda reflete parte dessa tradição. Tá? Que, claro, o Novo Testamento desenvolveu muito mais, lendo Gênesis 22, Isaías 53, não é? Então, a gente volta aqui, Isaías 53, Jeremias 30, verso 21, esse é um outro texto interessante, não é? Quando você lê no texto hebraico, diz um príncipe procederá dele, e eu vou rikriv. Deus fala que iria rikriv. E a palavra carav, no refil aqui, é a mesma palavra que aparece para oferta de sacrifício no livro de Levítico. E eu o farei aproximar, diz a maior parte das traduções. Mas
você pode traduzi-lo também, eu o oferecerei como sacrifício. E então se poderá aproximar de mim. E usa o verbo nagash, de forma genérica. Eu vou oferecer o príncipe que ofereceria de vocês, no meio de vocês, e então se poderá aproximar-se de mim. Porque quem de si mesmo ousaria aproximar-se de mim, diz o Eterno? Isso é Jeremias 30, 21. E você tem dois verbos que, quando se traduz ao português, se traduz a mesma coisa, aproximar, aproximar. Mas são dois verbos diferentes no hebraico, que dão um sentido totalmente distinto quando você olha esse texto a partir dessa perspectiva. E fazia parte dessas profecias de Jeremias que Daniel estava estudando ali, okay? Estava pedindo. Através disto, diz ali, ele também, nessa obra do Mashiach, ele confirmará aliança com muitos na última semana. Daniel 9, 27. E aí você tem essa mesma experiência, confirmar a aliança, ou confirmar o Rabim, que é objeto da obra do Mashiach, em Isaías 53. Não é? E o Novo Testamento vai ler nesta linha, que aparece lá. É interessante ver, talvez, esse texto aqui de Mateus, no Evangelho na Bessorá, versos ali, então, 27 e 28. Né? Então, Mateus 27 e 28. Eu gostaria, talvez, até de tomar um tempinho com vocês aqui, e nós lermos este texto ali, hein? Porque esse é um texto que é uma parte, inclusive, no meio cristão, que tão importante aqui para o livro de Mateus, não prestam tanto atenção ali. Então, vamos lá. Mateus, se você tem a sua Bíblia, o Novo Testamento com você, convido você a abrir lá no texto, ok? Então, vamos lá, Mateus, capítulo, então, aqui, só um momento, 26, versos 27 e 28. Tá? Mateus, capítulo 26, versos 27 e 28. Que mostram essa linha de interpretação ligada à profecia de Daniel. Né? Como eu disse para vocês, a profecia de Daniel, no livro de Mateus, é uma dos mais usadas no Novo Testamento. Okay? Diz assim, a seguir, Jesus pegou um cálice, está na última cerimônia de Pêssar, isso é quinta-noite, antes dele ser preso e depois executado no dia seguinte. Né? Então, ele está ali com seus discípulos nessa cerimônia do Seder de Pêssar. E ele diz, ele toma um cálice, tendo dado graça, deu aos seus discípulos, dizendo, bebam todos dele, porque isto é o sangue. E a palavra aqui, então, aparece a palavra sangue, haimás, em grego, né? Comparado com dam em hebraico, sangue da aliança. Então, sangue representa a morte, ligado à palavra berita, aqui de ateque em grego, berito em hebraico, derramado em favor de muitos. Então, aqui, termo muitos aqui aparece também, polus em grego, não é? Rabim em hebraico, para remissão de pecados. Então, notem, quando você pega isso, sangue, que representa sacrifício, berit, hein, aliança, muitos, rabim, e pecado, você só tem um texto em toda a Bíblia hebraica que une todos esses elementos. Sangue, sacrifício, berit, muitos, rabim e pecado. Remissão de pecado. O único texto em toda a Bíblia que acontece isso é Daniel 9, 24 a 27. Quando você tem isto em mente, quando Jesus aqui, Yeshua, está falando isto, esse aqui, ele está se referindo à profecia de Daniel, hein? Na leitura que ele faz, então, dessa profecia, dizendo que está se cumprindo aquele predito, o sacrifício que vai para confirmar a aliança a favor de muitos, para a remissão de pecado. A expressão muitos e pecado e sangue, sacrifício, acontece em Isaías 53. Lá não aparece a palavra berit, mas aparece a palavra do sangue, sacrifício, muitos e remissão de pecados. Tá? Então, isso está nessa linha de leitura do texto de Daniel, dessa do sacrifício do Messias que morre, para poder confirmar a aliança e trazer a solução à remissão dos pecados, através do sacrifício. Aí você vem, sacrifício Akedah,
Isaías 53, Daniel 9. Por isso que no estudo lá, que é feito lá, este é um dos textos chaves para desenvolver no meio judaico a ideia de um Messias que morre, que na literatura rabínica ficou conhecido como Mashiach ben Yosef, o Messias filho de José. Então, você vê essa linha está ali, e o Novo Testamento é um reflexo dessa linha que havia no meio judaico, no período do primeiro templo, dentro dessa leitura, inclusive da leitura do livro de Daniel. E nós vamos ver aqui, isso aqui já é parte do nosso estudo de hoje, nós estamos encerrando agora, mas vai ser para a semana que vem, sobre o cálculo profético. E a gente vai ver que o cálculo profético vai realmente, naquele momento da quinta noite, estava no cálculo profético, na metade da semana, da última semana profética de Daniel, né, das 70 semanas. E vamos ver isso dentro do novo, da leitura ali bíblica, e essa tradição judaica representada também pelo Novo Testamento. Encerrando então aqui, gente, nosso estudo já está avançado aqui, mas vamos encerrar. É muita coisa, não é? Mas então tem esta visão deste Messias que morre, cumprindo assim a tipologia do sistema sacrificial, do sacrifício como meio de expiação, hein? E o serviço do santuário, trazendo essa tipologia ao seu fim aqui no sentido do seu objetivo, não é? E inaugurando então o serviço do santuário celestial. Predito na profecia em Zacarias 6,13, fala que o renovo iria edificar o santuário do Senhor e haveria perfeita harmonia entre a função dele como Ben David e o Ben Yosef, ali, não? Ou como sacerdote e rei. Hein? Aparece ali. E o seu sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, Salmo 110. Hein? E é nessa linha também que a gente vai ver a leitura da Brit Hadashah, do Novo Testamento, lendo nesta linha de tradição ligado com a profecia de Daniel e a função do Mashiach, do Messias. Mas ele não irá estabelecer o reino messiânico. Isso aqui é importante informação. Okay? Essa é a minha proposta de leitura do Ve'en-lo. Okay? Muitas traduções dizem, ele não terá nada. Ve'en-lo. Okay? Não terá para ele. É uma expressão difícil de traduzir, mas aqui eu proponho a leitura, aqui, como existem outros que propõem também, mas a proposta de leitura é ler o lamed ali, não como uma preposição indicando pertence ou posse, não é? Mas lê-la como indicando o acusativo, o objeto direto, semelhante ao indicador do objeto direto, et, que ocorre no hebraico, cuja função é indicar o que vem depois, o objeto direto. E aparece essa expressão em lo, seria semelhante ao que ocorre lá em Gênesis 48, que em Otô não havia ele, ele não estaria mais. Tá? O uso do lamed como indicador de objeto direto é muito mais comum no aramaico. Vocês podem ver referência aqui a algumas gramáticas aqui famosas, importantes, como a de Gesenius e da João e Muraoka, que estuda sobre isto, não é? No aramaico é muito comum usar o lamed. E aqui nós teríamos talvez uma influência da língua aramaica que aparece no texto de Daniel, não é? Aqui com o hebraico. Então, em lo seria traduzido ele não estará, ou ele não será mais, não estaria aqui. Ou seja, ele não permaneceria aqui. Ele não estaria, não haveria reino do Mashiach. Isso é importante informação ali. Mas ele viria, se ele não vem, então para que ele vai vir aqui? Ele vai vir para confirmar a aliança e trazer essa função do serviço do santuário, ele como sacrifício e sacerdote ao mesmo tempo, estabelecendo o sacrifício do sistema santuário celestial. Terminando, diz, mas no mesmo tempo que viria o Mashiach para lidar com a questão do pecado assim, haveria também a situação da cidade. O exílio terminaria, a cidade seria reconstruída, mas em tempos angustiosos, não na paz e prosperidade predita em Jeremias, mas e nos outros profetas, mas na angústia e na dificuldade revelada na visão de Daniel. Ao mesmo tempo, então, da vida do Mashiach, o Messias viria o assolador predito nas visões de Daniel 7:8. Esse é o chifre pequeno, a ponta pequena. E ela destruiria a cidade, ou o quarto animal, né? Também ali no capítulo 7.
destruiria a cidade e o seu templo, e até o final da história haveria guerras e assolações, até que o juízo que está determinado se derrame sobre esse poder assolador. Então diz, olha, até a final do tempo não haverá esta paz que Deus gostaria de trazer e foi predito pelos profetas. Lembra a condicionalidade, nós estudamos isso na semana passada, da profecia, que levou Daniel a confessar seus pecados, pedindo, Senhor, não esqueça a tua profecia, cumpra. Diz, eu vou cumprir, mas não há como, a questão aqui, devido à própria relação, não há como cumprir tudo. Há cumprimento agora, né, dessa cumprimento de paz e prosperidade, é postergado para o final da história. Okay? Até lá haverá guerras e assolações. Okay? Bom, então aqui é interessante nessa parte como calcular essa profecia, que implicações tem esse cálculo para a profecia das 2.300 manhãs. Esse é o tema que nós iremos ver na próxima semana. Eu só gostaria aqui, então, de terminar com vocês hoje, trazendo que a profecia de Daniel, capítulo 9, é talvez dos textos chaves para entender o grande enigma messiânico. Por quê? Porque quando você, não somente 9, mas as outras profecias também, quando você estuda a profecia, o tema do Mashiach, em Isaías, em Jeremias, e na maioria dos demais profetas, existe somente um dos profetas que aponta de maneira bem direta para a mesma realidade, que é Malaquias. Okay? Mas de maneira bem mais indireta. Daniel aponta de maneira bem mais direta. Nós temos um problema que é um problema sério para a compreensão do Mashiach. Vamos, por exemplo, lá em Isaías 11. Fala, verá o bem Davi, né, o filho de Davi, a raiz de Jessé, etc. Okay? Aí ele vai trazer paz, paz que dura para sempre. O lobo vai pastar com o cordeiro, etc. Não é? Então, aparece que na vinda do Mashiach existe também o retorno à paz e o retorno à situação praticamente edênica. Hein? E aí você vai ler isso várias vezes, então, diz, olha, período depois, vinda do Mashiach, vem essa paz. E sempre, mesmo quando aparece momentos que nem Isaías 53, ou outros textos, que nem Jeremias 30, que fala de até possível sacrifício do Mashiach, está em meio à promessa também de paz e o reino messiânico. Então, as duas parecem sempre juntas. E isso é uma grande questão messiânica complexa para o estudo. Quando Daniel vem, lembra que Daniel está nessa luta, porque ele está lendo a profecia clássica, de Isaías, de Jeremias, etc., e ele vê essa restauração e paz e estabelecimento do reino messiânico logo depois da restauração. Ele ora por isso, porque parece que toda essa promessa está ameaçada em vista das visões que ele teve. Ele vê só período de perseguição e sofrimento. Ele diz, peraí, então não vai vir o tempo messiânico? Acabou, cancelou isso pelos nossos pecados, pela nossa iniquidade? É isso que Daniel está... Esta é a razão porque ele fica doente. Ele diz, nós não vamos ter restauração, não vamos ter a promessa da redenção, nós vamos ficar aqui sendo perseguidos por um longo período de tempo, por muitos impérios, hein? Até o final da história. Só no final da história o povo vai ter, então, esse povo de Deus recebendo o reino, quando o Filho do Homem vai vir para receber o reino, então vem também o rei, os santos do Altíssimo receberão o reino. Só lá no final. Isso era muito para ele. E ele ora, Senhor, esquece isso daí. Cumpre a tua profecia que o Senhor falou para Jeremias, ou para os outros profetas. Não é? Isso que ele está orando. E aí a revelação divina que vem em Daniel 9 diz, olha, Daniel, sabe e entende a questão. Virá realmente o Mashiach no tempo, como parte dessa grande profecia, num tempo determinado, que é separado para a redenção e para lidar com o problema do pecado. O foco é este, lidar com o problema do pecado. Nesse Mashiach, ele vai vir, segundo a profecia, morrer, vai confirmar a aliança de Deus através desse sacrifício, da sua vida, seu ministério, vai trazer ao cumprimento todo o simbolismo do sacrifício do santuário, okay?
e vai ungir o santo dos santos, ou seja, santuário e um sacerdócio que está predito na profecia, hein? Que ligado ao santuário celestial, sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Hein? Este é o foco do sistema. Mas não haverá reino messiânico. Quando o Mashiach vier para cumprir este propósito, virá também o assolador predito em Daniel 7, com o quarto animal e seus chifres, e em Daniel 8, com o chifre pequeno. O período de restauração aqui, que no segundo a vontade de Deus seria um período de prosperidade e paz, não será mais o período de prosperidade e paz. Haverá restauração, mas em tempos de angústia, tempos difíceis. Okay? A cidade será reconstruída, mas ao mesmo tempo que vier uma Mashiach Nagid, virá também esse povo de um príncipe que há de vir, que vai destruir a cidade e o seu templo e vai provocar assolações e destruições e guerras até o final da história. Okay? Haverá guerras até que o juízo divino que você viu lá em Daniel 7, juízo sobre o quarto animal, e a justificação do santuário, Daniel 8, chegue no tempo determinado por Deus para que esse juízo caia sobre esse poder opressor. Okay? Mas até o final da história, nada de reino do Mashiach. Nós teremos tempos difíceis até o final. Então, você apresenta aqui o que é chave aqui, concluindo a nossa parte. A profecia de Daniel apresenta, as profecias de Daniel apresentam 2 períodos ligados ao Mashiach ali. Dentro de 70 semanas proféticas, focado com a questão do pecado, cumprimento de profecias ligado a isto, e o sistema sacrificial. E o outro período é o final da história, representado pela rocha, Daniel 2, pela vinda do Filho do Homem nas nuvens dos céus, diante do Ancião de Dias, em Daniel 7, e pela justificação do sistema do santuário, ali em Daniel 8. E que vai ser tratado mais em detalhes, agora detalhes bem minuciosos, ali em Daniel 10 a 12. Mas essa coloca, existem 2 períodos, hein? E isto apresenta ali como essa chave interpretativa desse enigma messiânico, né, complexo que aparece no texto da Bíblia hebraica. Okay? Então, na tradição judaica se tentou resolver esse enigma através de 2 messias, Mashiach ben David, que reina, e Mashiach ben Yosef, que morre. Não é? A profecia de Daniel diz que não são 2 Mashiachs, mas são 2 períodos ligados à obra do Mashiach. Um ligado a 70 semanas, hein? Aliança e morte, confirmação para muitos. Isso é voltado para o foco de Deus na redenção do seu povo, não é? e da humanidade como um todo. Lembra, a profecia diz que o Mashiach seria a aliança de Deus com Israel e a luz para os gentios. Hein? E depois diz mais tempos difíceis, mano. Tempos muito difíceis. Inclusive, ali dentro dessa linha, o próprio Mashiach é objeto da ação do próprio poder que é escrito ali, porque a crucifixão é um método romano de execução. Né? Então, você tem tudo isso ali. Tempos muito difíceis. Tá? Mas, no final da história, Deus irá vindicar, trazer juízo e estabelecer o seu reino. Okay? Então, está ali. Esse é realmente um dos pontos focais, porque é o único texto claro, os textos de Daniel, em toda a Bíblia hebraica, que apresentam essa questão de 2 períodos da obra do Mashiach na história humana. Tá? Então, aí, esta é a proposta de interpretação. Nós iremos trabalhar no próximo, Roger, da interpretação com os textos proféticos. Aqui foi um pouco longo, porque é muita coisa. Você vê, para poder ficar numa hora, eu teria que dividir de novo na metade aqui, a outra, só que vai ficando muito longo também, a gente acaba não avançando tanto. São muitos detalhes ali, não é? Mas na próxima, então, ficou esse cálculo profético, como calcular essa profecia, seria aí para o próximo Shabat, tá bom? Então tá aí, Roger, não sei se tem outras perguntas ali. Professor, tem perguntas aqui, mas todas estão ligadas ao cálculo. Então, eu falei com eles que daí a gente... alguns perguntaram pedindo os materiais dessa semana. Sim. Aí eu falei que a gente vai juntar todos esses livros, esses links e sim, sim. Agora... E outros, os cálculos, mas daí o cálculo o senhor vai cobrir a semana que vem, daí a gente...
Ok. Roger, os materiais do Romário, você passa para o Romário que ele vai pôr no Google Drive, e o pessoal que está assistindo pelo YouTube, eu coloquei lá o e-mail do Centro de Estudos, e é só mandar lá o seu e-mail que o Romário vai encaminhar para vocês o material também. E todo mundo que recebe aqui pelo WhatsApp também eu reenvio. Ok. Roger, talvez só gostaria, porque pode ser que nosso grupo aqui não tantos acompanham, uma das perguntas que surgem bastante é a questão do Atnar, no texto hebraico, sendo que o Atnar, ali na profecia das 70 semanas, no verso 25, estaria separando os 7 semanas de 62. Tá? E aí seria, vocês estão lendo tudo numa sequência, em vez de usar ali. Okay? Eu gostaria somente de dizer aqui que esse estudo está ligado com a forma do texto. Tá? O Atnar, que é das pontuações maçoréticas, e aqui eu tenho de reconhecer o trabalho extraordinário que os maçoretas fizeram ao vocalizar o texto hebraico. Aqueles que conhecem o texto hebraico sabem, quando você lê a Torá, não tem vogal nenhuma e também não tem sinal nenhum, é só as consoantes. Né? E essa vocalização ela é bem posterior, ela vem do período da Idade Média, do início da Idade Média, não é? Ajudando a gente a ler o texto. E ela é fantástica. É um trabalho assim, que você mostra como que esses maçoretas e os soferimos aí, os escribas, eram quase uma máquina de calcular, porque é um trabalho fantástico, não é? Você tem a parte ali. Ela nos ajuda, além de colocar as vogais no texto, colocam também esses sinais que indicam a sílaba tônica, então tem uma função fonética, a gente sabe qual que é a sílaba tônica ali no texto, não é? Também tem uma função sintática, porque ela mostra as pausas no texto e as relações entre as palavras, uma palavra unida à outra, uma palavra separada da outra, não é? E funciona, nosso máximo nós temos aí, é um sistema muito mais detalhado que o nosso sistema de pontuação, o nosso vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos, ponto final, não é? Mas funciona como pontuação no texto também, mostrando as pausas e a separação que existe no texto. E também esses sinais indicam a melodia do texto. Então, o cântico que você vai seguir ali. Então, é um negócio fantástico. Okay? Só que aqui na leitura do texto, por exemplo, de Daniel, eu creio que a forma do texto hebraico ela é muito mais impactante que na pontuação. Okay? E aí tem todas as razões por que a pontuação está assim. Eu não vou entrar nisso. Mas vou só dar um exemplo aqui para vocês, e aí eu encerro isso daqui, porque poderia ser uma pergunta, talvez, não sei se para o nosso grupo aqui, poderia ser para o grupo que esteja acompanhando aí em outros canais da internet. Eu vou mostrar aqui com vocês por que eu, na leitura do texto aqui, eu enfatizo mais o texto, a forma, os blocos poéticos de Daniel, em vez ali simplesmente a pontuação. Porque, para mim, o texto ele é, vamos dizer assim, a forma poética do texto ela deve prevalecer aqui. E aqui vai, essa talvez seria a pergunta mais complexa para a questão de cálculos proféticos, tá? Ligados ao Mashiach. Se você notar aqui, e aqui eu coloco aqui o texto hebraico, junto do lado do texto aqui, normalmente nós temos 2 grandes sinais que dividem o texto. O primeiro sinal é chamado Atnar, que está no meio, que divide o texto na metade, tá? E depois o Sof Pasuk, ali que é a parte. Então nós temos aqui, você vai ver aqui, no que eu estou aqui colocando Olamim, você tem esse que divide, seria a metade do texto, tá? E depois o Sof Pasuk, você tem aqui, esse aqui, o Siluk aqui, o Sof Pasuk, e você tem um tracinho no último, depois com os 2 pontos, parecendo 2 diamantes negros ali. Tá? Isso marca o final do verso, e outro marca a metade do verso. Tá? E aqui, o Atnar, a metade do verso, foi colocado no Olamim. Mas quando nós olhamos o texto, você vai ver que o texto ele é montado em cima de uma estrutura que nós mostramos lá, de frases com 2 palavras e frases com 3 palavras, e elas formam um bloco. Okay? E daí você tem aqui, por exemplo, 70 semanas foram separadas, ou cortadas, ou determinadas, Alamecha, 2 palavras, Irkod Shecha, 3 palavras.
aquela estrutura alternada, A, B, A', B', não é? Então, 2 palavras, 3 palavras, Ali Kodisher, sobre o teu povo, sobre a tua cidade santa, tá? Então, sobre o teu povo, sobre a tua cidade santa. Aí vem um bloco de 3 frases com 2 palavras, que é uma unidade no texto poético. Lecha, lecha, pecha, para poder por fim à rebelião, à transgressão. O lechatem, que é o que eu tive que querer ali, hataot, o hatat, e para selar o pecado, não é? O lechaper avon, e para poder expiar a iniquidade. Isso é um bloco de texto. Depois, o outro bloco vem com 3 palavras, que é para trazer justiça eterna, para selar visão e profeta, e para ungir o santo dos santos. Quando você estuda no texto, isso é um outro bloco que é uma unidade. Poeticamente falando, ela é uma unidade no texto. Mas você vê que o Atnar aqui divide essa unidade, porque aparece depois da primeira frase de 3 palavras, Lechavim Tzedekolamim. Tá? E quando você vai na forma poética, se ele estivesse aqui depois do Avon, faria sentido. Aquilo não faz muito sentido. Tá? Então, eu acho que a mesma coisa acontece aqui quando ele separa, porque quando nós vamos olhar na estrutura poética, a mesma coisa sai ali. Os tempos proféticos estão ligados com o Mashiach Nagid. Seria Shavuim, Shiv'a, há um Atenar separando aqui, então separa 7 semanas, hein? E depois 62 semanas. Mas quando a gente vai, a mesma coisa, parece que a estrutura poética une esses períodos de tempo e não separa. Então, a minha escolha da tradução, a escolha de muitos tradutores também, vem pela estrutura poética do texto hebraico, que parece que aqui o Atnar, aqui, quando ele separa o texto, ele quebra essa estrutura poética. Tá? E é por isso que a gente lê 7 semanas, 62 semanas juntas em relação ao Mashiach, até a vida do Mashiach Nagid, em vez de separar os dois, tá? Como se uma coisa fosse separada da outra e não na sequência, tá bom? Então é só essa razão, justificação, porque pode ser que alguns nem perguntaram isso, mas alguns depois, ao ler materiais, comentários, dizem, olha, mas o tempo foi separado pelos massoretas, né? Isso provavelmente já reflete uma interpretação massorética ligada a essa profecia, já ligada à Idade Média, tá? Mas dentro do texto hebraico em si, o original, que provavelmente não veio com essa acentuação, não é? A estrutura poética nos leva para unir em vez de dividir. Tá bom? Essa é a razão ali. Ok? Só para todos ali. Espero que tenha ficado claro aí. Tá bom? Tá bom. Bom, professor, primeiro, obrigado aí pela aula. Hoje era uma aula mais comprida, aí, um pouquinho, mas é bom para deslanchar a coisa também. Quero agradecer ao senhor aí, professor. Quero agradecer a todos também que estiveram aí conosco aí.